Olá, alma abençoada! Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura para o signo de Gêmeos e é uma leitura intuitiva e espiritualizada, então você não precisa mentalizar nada, não precisa perguntar nada, basta você abrir o seu coração para receber o que a espiritualidade tem a dizer para você. Essa é uma leitura atemporal também, o que significa que você pode assistir esse vídeo a qualquer momento e os aconselhamentos vão servir para o momento em que você está na sua vida, no momento em que você estabelecer essa conexão comigo, é para quando essa leitura vale. Eu acredito e confio muito na lei da atração, então se você está aqui agora, isso não é por acaso, porque agora é realmente o melhor momento para essa nossa conexão. Então, para nós podermos abrir esse portal para a leitura, eu vou fazer uma oração inicial e vou pedir para que você feche os seus olhos e respire profundamente para que a nossa conexão possa ser estabelecida da melhor maneira. E eu começo agradecendo aos seus guias espirituais por terem trazido você até aqui. Agradeço ao universo pela sua vida e a sua existência. E agradeço a essa egrégora que está aqui. E peço que sejam abertos os portais dessa leitura oracular, para que sejam trazidos os melhores aconselhamentos para a energia do signo de Gêmeos. Peço para que os nossos guardiões e guardiãs protejam os nossos corpos, nossos ambientes, para que a nossa conexão seja abençoada e para que esses portais possam trazer as energias melhores e mais elevadas da espiritualidade superior. Eu peço aos meus guias espirituais que nos abençoem e que abençoem essa leitura para que de fato possa ser trazido o melhor aconselhamento conectado com a verdade maior e com as leis divinas. E peço que sejam abertos os registros akáshicos de Gêmeos para essa leitura, para que você que está me ouvindo neste momento possa receber o melhor direcionamento para a sua vida e para que as melhores energias possam brilhar para você. Gratidão, gratidão, gratidão. Então vamos lá, vamos ver qual é a energia inicial para Gêmeos, para essa próxima temporada, para esse momento, esse ciclo que está se abrindo na sua vida. Certo. Ok, então, primeiramente, o que eu estou percebendo da sua energia é que você está vindo de um movimento em que talvez você estava com muita responsabilidade, com muita coisa para fazer. Eu acredito muito que o que quer que seja que vinha acontecendo na sua vida, eu sinto aqui uma energia de que estava sendo um pouco demais para você. Estava sendo um pouco desgastante por algum motivo. Eu não sei exatamente o que é que aconteceu, por que que isso aconteceu e por que que estava sendo dessa forma. Eu vejo que, independente de qualquer coisa, você conseguiu manter a sua energia forte, a sua energia firme e você conseguiu manter a situação sob controle. Eu sinto aqui uma energia de pessoas muito competentes, que sabem muito bem o que fazem e que conseguem ter, de fato, o domínio das situações, das energias e daquilo que é necessário para poder alcançar um patamar mais elevado, sucesso, prosperidade, enfim. A energia aqui é muito clara para mim de que você é uma pessoa que consegue tirar leite de pedra, basicamente. Você consegue fazer muito com pouco, sabe? É uma energia muito aqui de você saber administrar seu tempo, administrar seus recursos, a sua energia. E eu vejo aqui você é uma pessoa muito ativa. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, o que eu vejo aqui nessa leitura é que agora, daqui para frente, tem uma parte da sua energia que vai precisar ficar para trás e eu acredito que vai ser principalmente os seus aspectos mais materialistas. Por quê? Aparece aqui a carta do julgamento mostrando que você vai entrar agora em um ciclo na sua vida, independente de quando você está assistindo esse vídeo, em que existe um chamado superior e existe uma espécie de sinal, alguma resposta do universo, alguma coisa que vem para atender às suas preces, os seus pedidos ou algo nesse sentido. Mas você precisa entender que para
para essa próxima etapa na sua vida, você vai precisar de disciplina. Você vai precisar se orientar no sentido de você realmente fazer o que precisa ser feito, não só o que você quer fazer ou o que você gostaria de fazer. E pode ser que você tenha que mudar de ideia ou mudar de caminho, justamente porque o universo vai te apresentar uma proposta talvez diferente daquilo que você imaginava que fosse ser. E quando aparece essa carta, geralmente ela fala que existe um chamado maior, existe um chamado superior, existe uma energia além daquilo que você consegue ver hoje, e que quando essa energia chegar de fato, você vai precisar fazer alguma coisa com relação a isso. E geralmente o que o universo espera, quando essa carta aparece, é que você atenda ao pedido, que o próprio universo, que a própria espiritualidade vai fazer para você. Eu não sei o que é, eu não sei para onde que isso vai te levar, mas o que você precisa entender é que o imperador, muitas vezes, acaba fazendo as coisas muito em uma perspectiva daquilo que eu quero, daquilo que eu acho certo. E quando nós entramos nesse tipo de energia, nós acabamos deixando de lado os desígnios superiores e principalmente aquilo que é o verdadeiro chamado da nossa alma. E aí, principalmente em questões profissionais, nós acabamos seguindo um caminho por uma questão de estar buscando estabilidade, por querer crescer financeiramente, por querer ter mais segurança com relação à vida material e tudo mais, só que muitas vezes isso vai acontecendo a partir de um sacrifício daquilo que é o nosso bem maior e mais verdadeiro e mais profundo. Então, o que o jogo já está mostrando aqui logo de cara é que muito provavelmente muitas das coisas que você veio fazendo, muitas das decisões que você veio tomando nesses últimos tempos na sua vida, vêm sendo guiadas a partir de uma necessidade de controle, muito mais do que numa confiança mesmo no fluxo do universo. E essa é uma coisa que você vai precisar reavaliar, você vai precisar pensar um pouco melhor no que você realmente quer para o seu futuro, se o que você quer é só dinheiro, é só estabilidade, ou você quer realmente ser feliz. Porque a energia aqui já está me mostrando que para você ter tudo o que você sempre sonhou, a espiritualidade precisa fazer parte do seu caminho. Senão, assim, não tem muito outro caminho, entendeu? A espiritualidade faz parte de tudo, na verdade. Mesmo em coisas que a gente acha que a espiritualidade não tem nada a ver, tudo é energia. Tudo é espiritual, antes de poder ser material. Então é importante você entender isso, para que você consiga transcender as energias da sua vida mesmo. Certo. E agora, estou vendo aqui algumas questões mais específicas para entender realmente esse momento e para entender para onde que a espiritualidade está querendo te conduzir. E o que eu estou percebendo aqui, primeiramente, é o seguinte, que alguma coisa não estava dando muito certo. Essa que é a questão. Então, não importa o que era que você estava fazendo, por mais que você estivesse conseguindo tirar leite de pedra, matar um leão por dia e fazer, assim, milagre com pouco, a grande questão é, você quer continuar tendo que enfrentar sempre obstáculos na sua vida? E sempre encontrar obstáculos para ter que superá-los? Porque o caminho do aprendizado e do crescimento não precisa necessariamente ser dessa forma, mas ele acaba sendo quando nós nos limitamos e quando nós temos crenças que nos colocam nessa posição de que, para eu progredir tem que ser difícil, para as coisas darem certo precisa ser merecido. E aí não é que não tenha que ser, mas ao mesmo tempo, a que custo é esse merecimento? Entendeu? Então, o que eu tô percebendo aqui é que tem alguma coisa que, por mais que a sua vida esteja caminhando, ainda que a passos lentos, mas que esteja caminhando, não está sendo da melhor maneira. Justamente porque tem alguma coisa aqui que me traz uma sensação de desconforto, de que você não está feliz com alguma coisa. E aí, o que eu percebo é que você não está ainda, pelo que eu percebi aqui, conseguindo ouvir realmente a sua intuição. Eu percebo você numa energia de você querendo ocultar alguma coisa, ocultar algum sentimento, alguma memória, alguma questão do seu passado que talvez você não esteja querendo ver, que você não esteja querendo lembrar, ou que você não esteja sentindo que você consegue lidar. E aqui eu percebo muito que você é uma pessoa que tem condições de ser uma pessoa muito intuitiva, sensitiva, que consegue perceber bem as energias e tudo mais, mas por algum motivo eu sinto aqui essa energia de que pela sua rotina, pelas coisas do seu dia a dia, você se fecha, sabe? Você se fecha um pouco para as energias e tudo mais e tal. E por quê que isso acontece também?
Porque no teu campo espiritual está aparecendo aqui uma energia que poderia ser interpretada ou considerada uma energia profana, vamos dizer assim, uma energia de uma profanação de alguma coisa. O que significa? É uma deturpação da visão do que é uma verdadeira espiritualidade. E aí, a preocupação com as questões da matéria, a preocupação, por exemplo, com ter um relacionamento, com conseguir manter o relacionamento, ter uma família, cuidar da família, sabe? Ter dinheiro, ter sucesso, progredir na carreira, tudo mais. Eu percebo que todas essas energias que você deseja no sentido material, elas vêm porque você acha que a espiritualidade significa você ter que se desprender dos prazeres da matéria. E não é exatamente isso. A gente não tem que sacrificar a matéria para poder se espiritualizar. As duas coisas podem andar muito bem juntas. E aqui o que eu sinto de você é que você é uma pessoa que, como bem é a energia de Gêmeos, né? Tem condição de abarcar muitas coisas, sabe? Muitas ideias, ideologias e enfim. E você consegue trazer isso para o teu campo e é possível você harmonizar todas essas energias. Mas para isso, você precisa ter mais maturidade psicológica. Você precisa ter mais maturidade no sentido de você compreender bem assim, os ciclos, o ritmo das coisas, o ritmo da vida. Eu percebo aqui que você tem algumas questões em você que são muito enraizadas e que você acaba tendo uma certa teimosia em querer soltar essas coisas. E aqui é até irônico aparecer isso, porque geralmente a energia de Gêmeos, por ser o mais mutável dos signos mutáveis, você, tendo essa energia, deveria ser capaz de conseguir simplesmente soltar muito fácil as suas amarras. Mas aqui eu tô vendo você se segurando numa coisa por medo de perder uma estabilidade, por medo de ficar em desamparo, de você não conseguir alcançar a prosperidade que você deseja. E aí, por conta disso, você acaba profanando, entre aspas, porque eu não gosto muito dessa palavra, mas é na falta de uma palavra melhor, né? Enfim. Então aí você acaba fazendo esse movimento de não entender a espiritualidade de verdade, achando que pra você poder fazer qualquer coisa espiritual, então eu preciso parar de gostar das coisas que eu gosto, eu preciso deixar de ser o que eu sou, eu preciso tal e tal e tal. E aqui o grande X é que assim, quanto mais a gente se espiritualiza, mais a gente vai percebendo que na verdade, o que a gente é de verdade não é aquilo que a gente acha que a gente é na perspectiva do ego, porque é tudo condicionamento. Eu sei que às vezes pode ser um pouquinho complicado de entender essas coisas, mas daqui pra frente existe uma energia de você começar a enxergar um pouco além. Assim, de você conseguir olhar para as situações, olhar para as circunstâncias, olhar para a sua própria energia, para suas ideias e para suas crenças, e você vai fazer esse movimento por conta desse chamado do universo de você transcender algumas coisas, de você conseguir dar um passo além e de você olhar com mais verdade pro seu eu, pra você, pra quem você é de verdade. Porque aqui o que eu percebo é que houveram muitas questões mesmo que ficaram enraizadas na sua mente, que criaram uma imagem, né, criaram uma ideia de individualidade a partir dessa perspectiva de ego e que vem principalmente da família, que não é quem você é de verdade, simplesmente. Então tem muita coisa que você acha que você gosta, porque você acha que você gosta, mas porque foram referências da sociedade, por exemplo, referências que a sua família deu pra você. Então é difícil a gente gostar de uma coisa que a gente não sabe que existe, entendeu? Então, a menos que você explore, que você vá além dos seus horizontes individuais, a menos que você saia dessa perspectiva do umbigo, né, de ficar olhando só para aquilo que eu já conheço e aí não explorar o que tem além, se você não fizer isso, a sua vida vai ficar muito limitada. E você vai ficar limitado, às vezes, a comer a fruta de uma árvore só, sendo que você pode ter um pomar inteiro à sua disposição, quando você se abre realmente para a energia espiritual. Mas eu vejo você aqui muito relutante também com essa energia espiritual. Relutante, principalmente, justamente pelas questões da matéria que eu comentei, né? Então, às vezes, pensa, mas aí para me espiritualizar, então aí eu não posso mais beber uma cervejinha de vez em quando, ou então eu não posso mais fazer sexo, ou então eu não posso mais, assistir um filme besterol ou alguma coisa assim, eu não posso mais escutar a música daquela banda que eu gosto. Não é bem assim. Mas o que acontece? Quando a gente está falando de espiritualidade mesmo, de verdade, e quando você entende um caminho a partir de uma visão mais ampla de espiritualidade, e quando você entende as oportunidades que a espiritualidade pode te trazer, a tendência é que você comece a aproveitar essas oportunidades e se desprender de determinadas coisas, justamente porque você percebe que essas coisas te mantêm num padrão vibratório que, na verdade,
só vai retroalimentar uma coisa que não te leva a lugar nenhum, basicamente, entendeu? Porque só faz você ficar perdendo seu tempo, perdendo a sua atenção, e aí você fica jogando a sua energia fora e desperdiçando a sua energia com coisas que simplesmente não agregam nada pro seu crescimento, basicamente, sabe? Isso não significa que você não possa ter hobbies, que você não possa ter coisas que você gosta de fazer, os seus passatempos e tal, mas significa que se os seus passatempos também ocupam, sei lá, que seja 30% do seu tempo, mas não são coisas que agregam pro seu crescimento e para você poder aproveitar bem as oportunidades da vida e para você inclusive crescer, ter mais prosperidade e tal, então você tem que pensar, será que essa coisa que você gosta vale realmente a pena você continuar gostando? Porque a gente muda, sabe? E tem muita coisa que a gente gosta mesmo que, enfim, não serve para nada, sabe? Eu aprendi a gostar de muita coisa que eu não gostava simplesmente porque eu vi que eu, desenvolvendo novos gostos, eu conseguia aprender ao mesmo tempo que eu tinha prazer. E aqui o que eu percebo é muito isso, que você precisa aproveitar as suas atividades do dia a dia para você aprender enquanto você faz coisas gostosas também. E que a coisa gostosa não precisa ser uma coisa que, nossa, meu cérebro tá desligado e eu tô aqui sem pensar em absolutamente nada e aí então é só um escoamento da minha energia, entendeu? Você pode fazer isso dormindo para você se regenerar, você não precisa usar o seu tempo acordado para isso, porque principalmente aqui, como eu tô vendo uma energia de uma certa pressa também em você, de querer crescer, e principalmente profissionalmente e tal. Então aqui vale você se questionar mesmo, como você está usando o seu tempo. Enfim, e agora, o que eu percebo é o seguinte, é que essa nova fase que está começando na sua vida, o que quer que seja que vai acontecer, vai despertar em você novas coisas, e eu percebo algumas questões de criança interior, eu percebo algumas coisinhas, assim, alguns detalhezinhos que talvez vão precisar ser ajustados no teu emocional para você poder olhar mesmo com sinceridade e com honestidade para você e para você poder aprender a acolher os seus sentimentos. Porque muitas vezes existem pessoas que acabam fazendo o seguinte, por não entender os sentimentos e por não querer ter consciência dos próprios sentimentos, as pessoas pegam e vão lá e, por exemplo, se jogam pra fazer alguma coisa que não presta. Por exemplo, quando eu digo não presta, é porque realmente, tipo assim, não agrega nada, nem de saúde pro corpo, nem pra nada. Então, por exemplo, vão lá e enche a cara, e vai numa festa, e vai jogar, sabe? Ou então vai pro bar, ou então vai pra balada, ou então, sabe? Vai lá e fica com, tipo, 777 pessoas, e aí, então, tipo, tá. Isso não resolve o problema. Entendeu? Porque o teu sentimento e a tua fragilidade emocional vai continuar existindo. E é aqui que entra a questão. Você precisa, na verdade, se conectar mais com a sua vulnerabilidade para você poder abrir espaço para os sentimentos positivos poderem aflorar. Porque eu percebo em você alguns sentimentos negativos que você simplesmente ignora. E que você, ao invés de lidar com eles, você prefere simplesmente fingir que eles não existem, ou então você, como eu falei, faz algumas coisas, ou então, enfim, né, vai para algumas atividades para poder escoar esses sentimentos, para você parar de sentir, mas você não para de sentir, porque eventualmente eles voltam. Então você não cura, você não resolve. E aí isso é uma coisa que pode ser um problema, e aqui o universo está pedindo para você se orientar num sentido de cura. E no seu dia a dia, eu percebo que realmente vão ter coisas que vão exigir de você ter um pouco mais de atenção, sabe? De organização, de você olhar mais pra rotina, pra você poder realmente, assim, superar aqueles pequenos maus hábitos que você pode ter no seu dia a dia e que podem atrapalhar mesmo, e que a longo prazo podem se tornar grandes vícios também e tal. E é importante você resolver tudo isso agora, antes que essas coisas piorem, né? Antes que essas... enfim, antes que esses hábitos e tudo mais se tornem coisas realmente nocivas para você, mas aqui eu não sinto muito que você vai continuar nessa integração de energia, vamos dizer assim, muito pesada. Eu sinto mais você tomando assim, sabe, tendo um estalo de consciência e olhando para a situação, olhando para sua vida e falando, eu acho que é mesmo a hora de eu mudar, eu acho que é a hora de eu seguir um novo caminho, porque realmente eu sinto que a minha vida poderia ser muito melhor e só depende de mim. E aqui é muito essa consciência que você toma que vem desse despertar espiritual, desse sinal do universo, do que quer que seja que vai acontecer. Mas eu percebo muito mesmo essa energia de que alguma coisa vai acontecer, que vai vir te trazer esse estalo de consciência para ajudar você a ter compreensão mesmo das coisas e para que você consiga, de fato, transcender aquilo que não está mais te fazendo bem, e transcender principalmente os obstáculos, eu percebo. Porque eu percebo você tendo que enfrentar muita dificuldade que você não precisaria enfrentar, na verdade, se você só tivesse um pouquinho mais de bom senso, na verdade, tá?
é uma coisa que não é tão difícil de fazer e pessoas de Gêmeos são muito inteligentes. Então você não precisa também ficar pensando, nossa, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Basta você pensar um pouquinho que você consegue descobrir. E agora vamos ver qual a mensagem final para essa energia geminiana. Certo. Ok. Então, é bem o que eu estava comentando mesmo. Existe uma necessidade de uma espiritualização aqui, tá? Existe uma necessidade de você meditar mais, de você olhar mais para dentro de você ter mais conhecimento sobre a sua alma, sobre o seu eu interior, e é muito importante que você ou comece a meditar, ou que você comece a fazer alguns rituais de magia, alguma coisa assim que ajudem você a despertar mais a sua consciência e a desenvolver mais a sua sabedoria, principalmente, porque como eu já estava falando desde o começo, eu sentia que uma energia de alguma coisa travada, de alguma coisa que não está indo para frente, de alguma coisa que você não está conseguindo superar, de alguma coisa que você não está conseguindo, enfim, realizar na sua vida, e isso está acontecendo justamente por você se apegar demais a hábitos que não são saudáveis para você, simplesmente. Então, é importante que você faça um movimento consciente para você entender quais são esses hábitos que são nocivos para você, quais são os hábitos que te conectam com energias mais densas, com energias negativas, que podem acabar se traduzindo em, inclusive, você atrair espíritos densos, energias de seres que vão querer vampirizar a sua energia e coisas desse tipo. Aqui é muito autoconhecimento, tá? Você precisa entender onde estão os seus apegos, porque é o que eu falei, tem coisas que você gosta de fazer que não é porque você gosta de verdade, mas é porque você teve um condicionamento familiar, ancestral, porque, enfim, as pessoas da sua família sempre fizeram isso. Sabe aquela história? Olha, um exemplo bem prático, de pessoas que têm uma família que é de médico, ou que é de advogado, ou que é disso, ou que é daquilo, e aí todo mundo vai para a mesma profissão. Parece que não tem outra escolha. E a pessoa fala, nossa, não, mas eu adoro ser médico, não, mas eu adoro ser advogado. Quando você vai ver realmente a pessoa, quando você para conversar com ela, você vê que às vezes a pessoa não tá ali, entendeu? O chamado da pessoa não tá ali. Mas a pessoa se convence, ela mente pra ela mesma de que é ali que ela tem que estar, porque é ali que faz sentido. E aí, enfim, ela cria toda uma historinha, entendeu? Um conto de fadas na cabeça dela, de que aquilo é realmente, não, mas porque meu pai, porque minha mãe, porque isso, porque aquilo. E aí, mas e a própria pessoa nisso, entendeu? A pessoa não tomou aquela decisão por conta própria, mas sim por conta da família. Então você precisa entender muito isso mesmo, para você não ficar se iludindo mais à toa, tá? Porque a carta da Papisa aqui traz algumas energias nesse sentido, assim, de uma tentativa, muitas vezes, de autoilusão, mas aqui vem o despertar dessas ilusões. Então é importante que você se dedique a esse processo para você conseguir abrir o seu coração e para que as coisas possam ser melhores para você na sua vida. Então, esse foi o aconselhamento para você, para esse momento. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido para você. E desejo mesmo que a sua vida seja melhor que ela pode ser, que você seja o melhor que você possa ser e que a espiritualidade te abençoe infinitamente para que você consiga alcançar aquilo que você deseja na sua vida. Gratidão por você ter assistido esse vídeo, por você ter ficado aqui comigo, por você ter estabelecido essa conexão aqui comigo e um beijo no seu coração.